Do E. Mas é acho, são duas letrinhas aí que vieram e algumas pessoas acham casa. Temos umas técnicas muito simples para fazer isso. Dá para fazer sentado. Olá, como estão? Bem-vindos! Novamente estamos aqui para falar um pouco sobre as questões do teatro. Eu sou Adriane Azevedo, sou a professora e oficineira de teatro do Sind Bancários. E aqui é o nosso canal do YouTube, onde nós temos várias outras aulas de yoga, de dança de salão, de inglês e também ginástica. Todas essas aulas para que a gente possa fazer um pouco de movimento, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento, para que a gente possa treinar a nossa resiliência neste momento. Então, o Sind Bancários proporciona para todos estas aulas. Inclusive, qualquer pessoa pode se inscrever no canal e ir lá assistir. Nas últimas 2 aulas, eu fiz umas gravações externas. Achei bem legal. Mas hoje estou aqui, de volta na minha casa, para gravar mais uma aula para vocês. Estive fazendo o Festival Porto Alegre Cena e agora estou de mediadora e apresentadora na Feira do Livro online. Se vocês quiserem ver a programação da feira, ela está toda lá no site Feira do Livro Poa ou no YouTube. Fica lá tudo gravado. Quem quiser ir lá me dar uma olhadinha nas minhas conversas que eu fiz com os escritores, está tudo disponível. E tem também escritores de fora, abertura com a escritora Isabel Allende. Então são várias conversas e bate-papos super interessantes com escritores, já que esse ano, por conta da pandemia, assim como nós estamos dando aula aqui online, a Feira do Livro também será toda online, assim como o Porto Alegre em Cena foi, em sua maioria, transmitido online. São os novos tempos, não é? Mas a gente aguarda aí uma vacina, esperando que a gente possa, então, talvez o ano que vem, voltar às nossas aulas presenciais, ao nosso trabalho tão legal de montar uma peça, depois apresentar com os alunos do Sind Bancários. Hoje, como eu prometi para vocês numa outra aula, eu vou conversar um pouquinho sobre as adaptações. O que são essas adaptações que eu conversei com vocês um pouco, não é? Falei que eu ia explicar em uma outra aula. Adaptações. Em primeiro lugar, vamos ver o que seriam essas adaptações. Eu falei para vocês naquela adaptação de Romeu e Julieta, West Side Story. Então, o que ele fez? Ele pegou lá o texto de Shakespeare, Romeu e Julieta, e transpôs para a Nova York dos anos 60. Isso é feito muito comumente. Vocês devem conhecer muito as adaptações de livros para o cinema. Toda a saga Harry Potter, por exemplo, foi escrita em livro, depois adaptada para o cinema. E assim, inúmeros textos de romances foram adaptados para o cinema. Mas as adaptações, elas podem ser, assim como eu falei para vocês, de tempo, de local, transformada para um grupo, por exemplo. Não sei se vocês conhecem a peça chamada Gota d'Água, do Chico Buarque
e do Paulo Pontes. Gota d'Água é uma adaptação de Medéia. Vocês conhecem a história de Medéia? Eu vou contar rapidamente aqui, que também será uma adaptação, porque Medéia é uma tragédia escrita por Eurípides, lá na Grécia. Então, aqui contando, eu também estou fazendo uma adaptação, se eu contar a história aqui para vocês. Por quê? Porque lá na tragédia de Eurípides, ele escreveu daquele jeito que eu falei para vocês, que são as peças de teatro. O nome do personagem e a fala do personagem. Em teatro, as peças, principalmente as peças clássicas, são assim. É o texto dado o tempo inteiro pelos personagens. E através desse texto, a gente vai conhecendo a história. Porém, eu aqui também posso narrar para vocês o que será uma adaptação. Eu posso contar para vocês que Medéia é um personagem muito conhecido nas histórias gregas. Ela tem várias histórias, mas essa tragédia mais conhecida, ela fala sobre o fato de Medéia ser casada com Jasão e ter 2 filhos. E por uma série de motivos, Jasão a abandona e ela, para se vingar de Jasão, mata os 2 filhos. Então eu contei aqui a tragédia para vocês. Então eu fiz também uma adaptação. Por que eu fiz uma adaptação? Porque eu peguei a tragédia, que é escrita em forma de teatro, ou seja, fala da Medéia. Por que Jasão me abandonou? Vou matar, sabe, meus filhos, ou nem isso ela fala. Por que Jasão me abandonou e já mata os filhos? E Jasão, fala do Jasão, mulher, o que tu fez, entende? Assim são as peças de teatro com falas. Mas eu aqui narrei a história para vocês, fazendo assim, então, uma adaptação. Agora, o que Chico Buarque e Paulo Pontes fizeram lá na década de 70? E, falando aí um pouquinho para trás, eles fizeram porque gostaram de uma adaptação que o Duvaldo Viana Filho, o Vianinha, fez de Medéia para a televisão. Aí eles viram aquela adaptação e pensaram, vamos fazer uma adaptação para teatro, até homenageando o Vianinha. O que era a adaptação da Gota d'Água do Chico Buarque? O que é? Porque até hoje é montada. Esta história da Medéia e do Jasão é transposta para uma favela do Rio de Janeiro. Então, a Medéia é Joana, uma mulher ali na década de 70 no Rio de Janeiro. Uma mulher que é casada com Jasão e que lá dentro da história da favela, Jasão também a abandona. Assim como na tragédia original, pela filha de um outro personagem. E lá daí vocês vão ver toda a história grega transformada para esta favela. Então essa é a adaptação. Pegou a tragédia, acontecia lá na Grécia, com aquelas questões lá da Grécia, e as transformou para uma favela do Rio de Janeiro. Aí está a adaptação. Além disso, por exemplo, vamos mais além. Agora, há pouco tempo, agora nos anos 2000 e quase em 2020, aí 2018, 2019, um grupo adaptou a Gota d'Água, a história de Chico Buarque e de Paulo Pontes, para personagens negros. Então se chama Gota d'Água Preta. Entendem? Eles fizeram uma adaptação para a questão do negro.
e que coloca, então, a questão do racismo e outras coisas dentro dessa tragédia grega. Olhem como esta questão da adaptação é rica. Fora isso, eu posso, além de adaptar, por exemplo, o Shakespeare para 1960, a tragédia de Eurípides para uma favela do Rio de Janeiro na década de 70. Então é uma questão de tempo, eu ainda posso adaptar para uma questão, por exemplo, de grupo, como é a questão de raça, não é? De transformar numa peça só com negros. Eu poderia também adaptar uma questão de gênero. Existem, por exemplo, as domésticas, não é? Uma peça que é para 3 mulheres. Aí eu faço com 3 homens fazendo mulheres. É uma série de coisas que podem ser transformadas. Por isso a adaptação é tão rica. Mas vamos pensar na adaptação que é bem comum, que é, por exemplo, em vez de ter uma peça de teatro já escrita com os textos de cada personagem e a indicação do que acontece nas rubricas, como eu mostrei para vocês, vamos imaginar que eu quero adaptar um texto em prosa, um romance ou um conto, para uma peça de teatro ou para um filme. Vocês lembram que eu contei para vocês, li um trechinho do livro da Lélia Almeida, que é Este Outro Mundo que Esquecemos Todos os Dias? Um dos contos Mulheres Famintas, eu li o início para vocês. Fui à casa de uma amiga no fim de semana e a filha dela, de 8 anos, me perguntou se eu podia abrir o tarô para ela. Expliquei que não se abre o tarô para as crianças e perguntei o que ela queria saber. Ela disse: pergunta se eu vou conseguir emagrecer um dia. Aqui está narrado. A escritora narra para nós o que aconteceu, não é? Mas digamos que eu quisesse fazer uma peça de teatro com esse conto. Como eu faria essa abertura? Então, teria os personagens, a escritora, não é? Que é a Lélia, a amiga dela e a filha da amiga. Digamos que abre a cena, a amiga e a filha já estão na sua casa e a escritora Lélia Almeida bate na porta, entra e começa a colocar o tarô para a sua amiga. Isso é a cena. Aí a filha vem e pergunta: podes abrir o tarô para mim, tia Lélia? Digamos, né? Eu botei aqui a fala que eu quis. Deve assim, tia Lélia, porque muito amiga da mãe, então aqui a gente tem o costume de chamar as pessoas muito amigas da família de tia. Podes abrir o tarô para mim, tia Lélia? E a Lélia responde que não se abre o tarô para crianças e pergunta o que ela quer saber. E a criança responde: quero saber se um dia eu vou conseguir emagrecer. Então eu transformei aquela narrativa em falas. Essa é a grande questão da adaptação de romances, de contos para livros e para filmes. Pois essa narrativa que é contada para o leitor tem que ser colocada em ação, em ações. Em vez de contar que eu fui na casa da minha amiga, acontece eu indo na casa da minha amiga. Em vez de contar que a filha dela me fez uma pergunta, perguntou se eu poderia colocar tarô, aparece a filha fazendo a pergunta e eu respondendo. Não é se eu fizesse a Lélia, por exemplo. Eu vou assumir o personagem a Lélia Almeida. Então eu vou responder: não, querida, não se coloca tarô para crianças. Mas se colocasse, o que tu quererias saber? E a criança vai responder: quero saber se eu vou emagrecer um dia. Então vocês viram a diferença da narração para o diálogo?
E é essa diferença da narração para o diálogo que é fundamental na ação do teatro. É essa a diferença de quando nós, leitores, estamos lendo um livro e o escritor está se comunicando conosco através de uma narrativa. Essa narrativa pode ser em primeira pessoa, pode ser em terceira pessoa, isso aí é outra questão. Mas a questão é que quando nós estamos lendo um livro, o escritor pode falar conosco e pode ter diálogos também. No teatro e no cinema, não é que não possa haver narrações. No cinema, por exemplo, poderia haver uma narração em off. E se nós fôssemos fazer essa adaptação da Lélia Almeida para cinema, digamos que essa história se passa em Brasília, então iniciaria o filme com uma panorâmica da nossa capital brasileira, Brasília, daí vai fechando a câmera para dentro de um edifício, de um apartamento, lá eu vejo, não é, a mulher que mora naquele apartamento, a amiga da escritora Lélia Almeida, que ela vai visitar e aonde mora a criança, faz uma panorâmica do apartamento, aparece Lélia Almeida subindo pelo elevador, batendo na porta da sua amiga, cumprimentando a criança, depois colocando o tarô, e aí acontece a cena da criança perguntando se ela poderia tirar o tarô para ela e ela respondendo. Então, esse diálogo ali no filme, isso é a adaptação. Então, dali de um conto, eu transformei aquela narrativa numa cena. E o contrário também pode ser verdade, pois eu narrei aqui para vocês o que aconteceu na tragédia Medéia, sem colocar as falas dos personagens. Eu narrei a história inteira. Então, isso é a adaptação. E essa adaptação pode ocorrer de várias formas. Eu posso transformar uma peça que é para atores para uma linguagem de bonecos, por exemplo. Eu posso transformar uma peça de teatro que é toda com falas numa narrativa, como eu fiz aqui. E o contador de histórias, por exemplo, que eu fiz para vocês aqui, contei a história do Machado de Assis, contei o Negrinho do Pastoreio, quem quiser tem lá para trás nas outras aulas. Eu também adaptei para que eu pudesse contar a história. Por exemplo, no Machado de Assis, eu conto a história interpretando a agulha e a linha. Quem não viu, procura lá atrás nos vídeos um apólogo do Machado de Assis que eu conto, auxiliada pela minha grande amiga Liane Schiller na harpa. É uma adaptação bem bonita. Então, eu faço o narrador contando a história e também faço as duas personagens, a agulha e a linha. Como é que eu faço isso? Eu conto para vocês. Era uma vez uma agulha e uma linha que moravam numa caixa de costuras. As duas viviam brigando para saber qual delas é a rainha. Daí a Liane toca um arpejo na harpa, e eu já começo a fala da linha. Ai, você me espetou de propósito, senhora Dona Agulha. E a agulha responde, eu nem pensar, eu até cuidava de me afastar, sabe? Eu não gosto de me misturar. Ou seja, eu também posso, na adaptação narrada, fazer os personagens. Essa é a vantagem do contador de histórias. Ele pode ser o narrador, ele pode contar e ele pode também, ao mesmo tempo, fazer os personagens, sem que haja uma distinção disso. A gente faz tudo ao mesmo tempo. Então, olhem que interessante é essa questão das adaptações. O que a gente pode transformar, o que a gente pode mudar. A gente pode, por exemplo, pegar uma história e contá-la sem texto, talvez. Fazer uma colagem de cenas para contar uma história. A adaptação permite uma riqueza de modificações e de outras formas de contar a mesma história. Então, a próxima vez que tu for assistir um filme, que tu for ver uma peça e disser adaptado do livro tal, adaptado
do filme tal, adaptado da peça tal, presta atenção e tenta talvez ver o original, da onde foi adaptado aquele filme. Ler o livro da onde foi adaptado o filme, ler o romance que foi adaptado para ser uma peça de teatro, para que tu compreendas assim a obra original e a obra adaptada, que aí tu vais compreender o quanto a arte é abrangente, o quanto a arte pode ser modificada, o quanto a arte não tem regras, o quanto a gente pode fazer de uma coisa outra coisa, o quanto isso permite ao adaptador. Então eu espero que vocês, através desta aula, desse pequeno início sobre adaptação, porque como eu digo para vocês aqui, eu sempre dou noções para que vocês depois pesquisem mais, para que depois vocês ampliem esse conhecimento, mas para que vocês compreendam o quanto tem atrás também de uma obra, o quanto quando a gente vê um filme, quando a gente vê uma peça de teatro, o quanto a gente lê um livro, existe de trabalho do artista que fez essa obra, de trabalho desse dramaturgo que adaptou um livro, desse cineasta que adaptou um romance ou um conto, para que vocês percebam a movimentação que existe nas obras de arte, que não são estanques, não são estagnadas, ao contrário, sempre estão em movimento, sempre se metamorfoseando. Então, as adaptações são interessantíssimas. Prestem atenção nas próximas vezes que vocês lerem um livro que já foi adaptado para cinema. Prestem atenção quando vocês estiverem lendo um livro ou até vendo um filme, de que forma vocês também poderiam adaptar esta obra, porque a gente pode adaptar também para, por exemplo, os desenhos animados, carros, a história humana adaptada para carros, os aviões, a história humana adaptada para aviões. Não vamos nem longe. Pato Donald, Tio Patinhas, os sobrinhos, Vovó Donalda, Margarida, a história humana adaptada para patos. Isso são as adaptações. E a nossa história artística está cheia dessas adaptações. Adaptações. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena, breve e concisa explicação sobre como a gente pode transformar uma arte em outra, um gênero em outro, para vocês compreenderem quantas possibilidades existem em uma história. Porque o principal, o cerne de tudo isso, é a história contada, o que está sendo dito, de que forma eu vou dizer, é a adaptação. Se da forma original ou se eu vou adaptar para outra linguagem. Era isso então por hoje. Bom revê-los novamente aqui na minha casa. Eu estou cumprindo todas as normas de isolamento, mesmo fazendo o meu trabalho lá na Feira do Livro, no Porto Alegre Sena. Eu estava com todos os protocolos, utilizando máscara, sempre com álcool gel, no estúdio lá da Feira do Livro com distanciamento, assim como eu faço sempre aqui com vocês. Tenho muita vontade de dar aulas presenciais e espero que eu consiga fazer isso no ano que vem. Mas deixo aqui um beijo para vocês, um grande abraço virtual e boa semana!